21 de novembro, segunda-feira, mercados hoje estão mistos, uns estão positivos, pelo menos o espanhol está, o resto está tudo negativo, mas sem grandes mudanças em termos de índices. Já as cotadas, pelo menos nos Estados Unidos, as tecnológicas têm estado a malhar decentemente. Principalmente as do setor EV, seja o setor automóvel tem as EVs, como nós vimos ontem, porque a Ford, por exemplo, e a GM não estão nesse ponto, apesar de hoje também estarem aqui a ir, mas as EVs estão a denotar alguma fraqueza. Quanto à performance, como vocês podem ver, são cerca de 4,16. Estou a fazer antes do fecho. Tenham isso em consideração. A Altri está praticamente nula. A Navigator ontem, como se tinha falado na live, e obrigado pela partilha, a Semapa hoje ia ter reunião de acionistas, não era? Por causa do dividendo, e está a subir 2,77. E a Navigator hoje está a subir 1,54. As coisas estiveram piores que o que estão agora neste momento. Atenção. BCP queda quase 1%, CTTs idem aspas. A Galp, o petróleo hoje caiu forte, eu creio que foi por volta da 1 e tal, houve outros elementos da OPEC, eu sei lá o que é isso, mas basicamente disseram que ia aumentar a produção de petróleo e o petróleo caiu. O caminho parece que vai ser mesmo os tais $73. De resto, praticamente tudo positivo, Jerónimo Martins, Sonai, mas nada de relevante, né? A nós está a subir um 61 e o resto muito estável. Olhando para Estados Unidos, neste momento as coisas estão assim. As petrolíferas, devido a essa notícia, que eram forte, tudo o resto está nem para lá nem para cá, tirando, claro, as maiores tecnológicas, nomeadamente a Apple, a Amazon e a Tesla. O resto é aquilo que eu vos tinha dito. Esta semana provavelmente vai ser uma semana sem grandes movimentos. Agora é um facto, as tecnológicas continuam a ter uma performance lastimável. Em termos de calendário, para amanhã vamos ter então aqui declarações de vários elementos da FOMC durante o dia, ou seja, muito cuidado, de resto não tem nada de especial. Olhando para o PSI, neste momento estamos a fazer um martelo invertido, continuamos nesta consolidação, continuamos na tal vela, que é um bearish engulfing de sexta-feira de 11 de novembro, mas para já não estamos a sair daqui. Olhando para o IBEX, que é aquele que está mais positivo, está na resistência, o CAC continua aqui nesta zona e o DAX provavelmente está a fazer exatamente o mesmo. Já o Standard & Poor's é a mesma coisa, ou seja, a informação que nós estamos a ter pelo Standard & Poor's neste momento é zero, literalmente. A grande questão é mesmo esta. O topo está feito e vamos cá para baixo. Está-se a tornar o cenário mais provável, mas enquanto não fizermos um novo mínimo, ou seja, perder aqui os 3.900, eu não apostaria muito nesse sentido. Para já são lateralizações, mas como é óbvio, estas lateralizações são à custa de algumas cotadas. Hoje as petrolíferas estão a cair, tudo o resto não está e por isso é que não estamos a ter uma maior profundidade. Mas notem, estamos numa zona de suporte. As QQQs, como eu tinha falado, é que elas estão um bocadinho piores, mas como o ETF, está exatamente no mesmo ponto, a mesma estrutura, tudo muito idêntico. O grande problema neste momento é que cada cotada tem o seu movimento e, como nós já falámos, as EVs não estão muito bom. Olhando para a VIX, são duas velas bears. Parece que quer vir um bocadinho mais abaixo, potencialmente fechar aqui a gap, mas ela hoje em dia não está a fazer tracking do movimento das cotadas. O resto das puts para as calls está a tender para o lado das calls, o dólar hoje está a subir e depois temos então a grande queda do petróleo.
A realidade é esta. Nós temos falado na história dos pivôs, não é? E quando perdemos um pivô, o que acontece? Por norma, existe um flush. É isso que aconteceu aqui, principalmente é visível a 1 hora. Aconteceu aqui, tivemos o tal flush, fechámos a gap, voltámos a consolidar e depois chegou a tal questão das... eu creio que foi às 13 horas que saiu a tal notícia e tivemos uma forte queda. Para já estamos a estabilizar, estamos a ficar oversold ou completamente oversold. É natural que comecemos a estabilizar, mas eu continuo a achar que os 73 será a meta seguinte. As obrigações estão a cair, Bitcoin, nós também já tínhamos falado, tínhamos aqui esta zona, hoje de noite basicamente puxaram-na para baixo, mas para já está a estabilizar. Neste momento, volto-vos a dizer, as criptomoedas, para já não é um ponto de investimento, né? A vela do bounce de oversold é o nosso risco. Porquê? Porque perdendo esta zona voltamos para os 12, 13 mil. De resto, quer dizer, isto foi foi no domingo à noite, puxaram-na para baixo de forma, como vocês podem ver, bastante impetuosa e a partir daí continuamos a navegar a moving average. De resto, olhando aqui para a Green Volt, a estrutura para já não mudou, continuamos a fazer inside bars, continuamos nesta zona, continua a ser consolidação, atenção aos pivôs, atenção literalmente aos pivôs, de resto não tem nada especial. A EDP renováveis a mesma coisa, fizemos gap up, batemos na Bollinger Band em cima e não houve força, o volume tem estado a descer e muito provavelmente o suporte está definido, não é? Aqui os 21,80 é um bom suporte, vamos ver se para já aguenta. A vela é interessante e o mesmo acontece aqui com a EDP, apesar de estarmos a fazer uma doji. BCP, a grande questão agora é saber se, visto que perdemos os mínimos, né, é saber se vamos mais para baixo. À partida sim, porquê? Porque fizemos um mínimo que rompeu com os pivôs, pelo que tenham isso em conta. De resto, continua a ser uma consolidação. Eu volto a dizer, quem é ou quer fazer swings tem que olhar para a moving average a 1 hora e digamos que esta abertura em si, seguido desta vela, não deu boas indicações. Ou seja, a abertura basicamente abriu aqui, não sei se fez flush, mas aparentemente deve ter feito um flush primeiro, depois voltou para cima e depois não tivemos sinal de entrada. Para já é deixá-la estabilizar e depois sim começar a apostar no BCP. A Galp nem é pela questão de termos perdido o pivô, provavelmente. Provavelmente coincidiu com a tal notícia da OPEC, né? Porque nós estávamos a recuperar. A grande questão é mesmo esta. Agora estamos no suporte. Viemos à lupa, não é? O suporte seguinte está nos 10,69 e depois o seguinte abaixo disso, muito provavelmente aqui onde temos esta gap. Já agora vamos desenhá-la. A questão é que, em termos de movimento, para já é natural que haja aqui um bounce. Eu acredito nisso. Agora fiquem atentos se faz isto, bate nas moving average e volta para baixo, ou se simplesmente quando volta para baixo, depois volta para cima, aí voltamos a ficar bullish. Para já está bearish, no curto prazo, como é óbvio, está no suporte, não é ponto para vender, é ponto para arriscar a compra. De resto é guardar pelo movimento. Não se esqueçam, quando eu aconselho ou digo que é ponto para compra, é por ser suporte. Não quer dizer que seja um ponto para vocês entrarem e esperar que ela venha cá para cima. Porquê? Porque se os mercados forem para começar a cair, a energia vai atrás. Passando então agora a nós. Rompemos a bandeira, volume praticamente nulo. Não gostei, honestamente. Saímos da bandeira, é um facto. Tínhamos aqui o tal triângulo descendente. Quantos toques fizemos? 1, 2, 3 e saímos no quarto.
foi só por curiosidade, não é? Porque eu tenho a ideia que é o quarto ou o quinto que a rompem. A grande questão é esta. Se houvesse volume, havia grande interesse, havia a possibilidade de tentarmos romper esta zona de resistência e ir mais acima. Com pouco volume é desconfiar. Nós procuramos sempre grande volume para tentar perceber se no dia a seguir continuamos a subir ou não. Da mesma forma que potencialmente aconteceu nestas velas aqui. Ela é estranha nesse aspecto. Fez aqui a consolidação e a subida foi com pouco volume e depois continuou. É estranho. Mas aqui já não aconteceu isso, não é? Pelo que eu desconfio. No entanto, está bullish. O desenho é bullish e a única ressalva que eu faço é que, vamos tirar isto daqui, rompemos a tendência, mas ainda não fizemos um novo máximo. Ou seja, tendo em conta o pivô, ainda está bearish. Porquê? Mínimo, mínimo mais baixo, máximo, máximo mais baixo. CTTs está no suporte, agora é ver para querer, literalmente. Ver para quê? Porquê ver para querer? Porque é um suporte importante. Se não perdermos os 3,20, olhamos para os 3,39. Se perdemos os 3,20, temos que olhar aqui para a Moving Average e, perdendo a Moving Average, começamos a olhar para os 3 euros. Jerónimo Martins, dentro do triângulo, consolidação, apesar de ter subido quase 1%, e o mesmo acontece com a Sonai Bull Flag, consolidação da subida. Altri continua a fazer consolidação, fez um novo mínimo, está a fazer uma vela interessante, mas já tinha feito de certa forma na sexta-feira e acabou por fazer um novo mínimo. Vai ter a apresentação de resultados em breve, vamos ver que tipo de consolidação é que faz. Depois temos então aqui a Navigator, não fazer um novo mínimo, interessante, ficar aqui nesta zona mais defensiva. A reação à Moving Average a 200 foi de rejeição. Temos que ver o movimento amanhã, principalmente a Moving Average a 3, acho que é neste momento a mais importante. O principal é ultrapassar esta, mas como elas estão tão próximas, vamos ver a reação. E depois temos a Mota-Engil continua a fazer inside bars, e a REN hoje rompeu aqui esta zona. O volume não é assim excessivo, não se esqueçam, ainda falta o fecho de leilão, isto serve para todas, né? Ainda falta o fecho de leilão para vermos o volume, pelo que eu aconselho, quando acabarem de ver o vídeo, abram a vossa plataforma e vejam o volume, para ver se o volume foi bastante interessante. Mas para já, tínhamos a tal consolidação, tínhamos aqui a Bull Flag, porquê? Porque, aliás, não é bem uma Bull Flag, é mais um triângulo, mas rompemos esta zona, abrimos com gap ups e fizemos aqui suporte, voltámos para cima. Para já, está a ficar bullish, vamos ver se conseguimos romper os 2,65. Olhando para Estados Unidos, as coisas agora estão a fazer um mero bounce, para já, é um mero bounce. Nós podemos ver aqui pelos futuros, nem sei se é uma hora, ele está aqui a demonstrar que está a fazer bounce. Neste momento não, mas o Standard & Poor's deve estar. Também já não está. A questão é, eu estou a ver do outro lado a 5 minutos, no outro ecrã, e a 5 minutos está a fazer um mero bounce para já. A realidade é esta. Dentro daquilo que nós falamos, o ponto a defender é os 3.900. Perdendo os 3.900, não vale a pena nós estarmos a pensar que ele perde, volta logo para cima. O dia que isto acontecer vai ser uma movimentação consciente e ficaremos na expectativa de fechar esta gap, que é uma gap enorme, eu recordo. Agora, a grande questão é, para já está a fazer consolidação, os 4.100 continuam em cima da mesa. Eu continuo a achar que é o movimento mais provável. A realidade é que mesmo as tecnológicas, vocês veem, continuam a respeitar a zona, no entanto, as cotadas nem por isso. O Facebook, ou a Meta, continua bem, não tem assim nada de relevante, é um retracement. A AMD também, apesar de estar aqui com estes zigue-zagues, não é? Este daqui,
A Bollinger Band está a apertar, vamos ter movimento em breve, o mesmo acontece aqui com a Nvidia, apesar de estarmos na parte inferior. Olhando para as que estão piores, sem dúvida Tesla. Agora, a grande questão é, a uma hora a Tesla está-se a tornar interessante? Eu diria que sim, mas com a tal ressalva, nós já vimos anteriormente, né? Vamos meter aqui assim a um dia, nós já tínhamos visto que o suporte da Tesla está cá em baixo. Ou seja, temos este máximo aqui, que é algum suporte, sem dúvida. Temos este máximo dos 167. Nota-se por aqui que temos aqui algum suporte. Fechámos a gap que tínhamos aqui, ok. Mas continuamos com uma gap aqui e esta é a zona de maior suporte. É possível ela lá ir? Eu diria que sim. Mas não vai ser neste movimento. Ou seja, dificilmente conseguem trazer sem haver um bounce, tal qual como houve aqui. Pelo que eu ficaria atento. Estamos a criar divergências, certo? Ou seja, se aqui tínhamos, eu vou puxar meter o preço a descer e primeira divergência leve seria aqui, né? Neste período aqui assim, temos uma divergência bullish leve e agora estamos com uma divergência bullish maior, ou seja, a inclinação do RSI é maior. Ela vai fazer um bounce, mas é tratar isto como um mero bounce. A Lucid pior está. A Lucid não demora muito, chega aos 10, que é o valor quando ela fez a SPAC. De resto, eu não apostaria muito no setor EV. Quanto às grandes tecnológicas, Google, todas as outras, elas não estão a fazer nada, são inside bars, Microsoft, inside bar, Amazon, que está a cair 2%, está na parte inferior desta bandeira. É uma bandeira, não deixa de dizer uma bandeira, mas para já o retracement está a ser, como é que eu ia dizer, dentro da normalidade, mas a grande questão é, são 2, quase 3% de queda. E depois temos o Black Friday, né? Ou seja, para a semana vão sair os dados das vendas e, por norma, influenciam o movimento desta cotada. Eu volto a dizer, interesse na Amazon só acima dos 100. Até lá é ficar na expectativa. Enphase hoje está a cair bastante, mas continua nesta zona, não é? De resto, olhando, temos as petrolíferas que hoje estão a cair. Da iminência de perder este pivô, a Oxy cai mais, perdeu o pivô. Elas estavam à espera de, principalmente se olharmos para a Exxon ou a Chevron, elas estavam à espera de uma correção. É o mesmo que acontece naquelas tecnológicas que subiram bastante, não é? Agora vamos ver onde é que vai terminar essa correção. A expectativa é, se olharmos para a Exxon, que seja um retracement leve para manter a tendência bullish. Para já estamos no 23, depois vamos olhar para aqui e no limite olhar para esta zona. Se vier ao Golden Pocket, quer dizer, eu ficaria preocupado com a tal correção A, B, como é que é? Aqui seria A5, então seria A, B e depois C. A banca não está a fazer nada, está a consolidar, nada de especial, e mesmo acontece aqui com o Wells Fargo. As chinesas, elas hoje caíram, supostamente, porque durante Covid durante o fim de semana houve alguns confinamentos nas cidades chinesas, algumas grandes. Honestamente, vocês olhem para a tendência dela e digam-me porque é que elas não haveriam de cair, não é? A grande questão é mesmo essa. Olham para uma PIN Duo, faz grande diferença. Olham para uma JD, que também é do setor de retalho, faz grande diferença. Nem sequer perdeu a vela de quinta-feira. São retracements violentos, tenham isso em conta. De resto, o vídeo é curto hoje porque não há muito mais a acrescentar. Acompanhem os dados económicos, principalmente os movimentos das 13h30. O resto é só seguir a ação de preço. Obrigado pela atenção. Até amanhã.